pai. Qual é a importância da vida do pai para os meninos? Qual é o primeiro super-herói que nós temos? Qual é a primeira pessoa que nos protege? Qual é o nosso primeiro exemplo? É o pai. O pai, ele é a referência de tudo. É a referência da casa, é a referência da família, é a referência para os filhos. Ele significa a proteção, o sustento, os exemplos de dignidade. Tudo provém do pai. E para o filho homem, o pai, ele é a primeira seta, o primeiro caminho, ele é a estrada que a gente deve seguir. Tanto que, para quem tem uma família ainda composta, não é? Porque hoje as famílias estão todas separadas, a grande maioria. Eu me lembro que quando eu estudava, já tenho 50 anos, então dá para imaginar, né? Assim, em 74, quando eu estava na escola, o que é que tinha? Uma turma com 30 alunos, onde os pais eram separados e os outros todos tinham uma família constituída. Pai, mãe, irmãos, todo mundo lá. Hoje, na escola do meu filho, tem lá 20 alunos, 3 os pais ainda estão juntos e 17 a família já se separou. Não é? Então, os tempos mudaram, não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, mas antes as coisas eram muito diferentes do que são agora. E o pai, ele hoje tem uma missão que é quase impossível. Vamos imaginar você que é pai, que se separou e que teve que imigrar. Fora da separação, o seu filho ainda está em outro lugar, ou em outra cidade, ou em outro país, que ainda deixa as coisas mais difíceis. Como é que você pode se tornar uma referência para o seu filho se você não está lá no dia a dia? Questões simples, básicas. Primeira namorada, se ele vai fumar, se ele vai beber, como ele se comporta, como ele trata as mulheres, como ele trata a mãe, como ele trata os irmãos, como ele trata os amigos. Todas as referências que você é, ele vai deixar de ver no dia a dia porque você não está com ele. E as crianças, elas se desenvolvem muito rápido. E de 15 em 15 dias há diferenças no comportamento, na forma de ser e de estar, na forma de se manter na mesa. Então, tudo isso, você como pai, que é o exemplo, que é a referência, que é o fio condutor, ele não vai ter isso. E ele vai ter que buscar isso em outro lugar. E como você faz para mostrar para ele que a referência é você e não os outros? Como você faz para educá-lo? Como você faz para mostrá-lo que as drogas são prejudiciais, o cigarro é prejudicial, há amizades que a gente não deve constituir? Como você faz para cuidar e proteger o seu filho? Como você faz? Se você imigrou, se você foi obrigado a ir buscar o seu sustento e o sustento da sua família em outro país, em outra cidade, se o seu primeiro relacionamento não deu certo, você já está no segundo, no terceiro relacionamento, ou está sozinho, como você faz? E depois, ainda tem uma situação. Essa família que se desfez, ela é como uma ponte móvel. Ela abre e fecha. Se a relação que você tiver com a mãe do seu filho não for boa, a coisa ainda fica pior. Então, será que nós, homens, sabemos o que realmente a importância que nós temos para os nossos filhos, homens? Porque o exemplo é a melhor forma de educação. Eu ouvi uma vez uma educadora dizer que nós pais podemos fazer o esforço que a gente quiser para educar os filhos, sem problema. Mas o que realmente educa os filhos são as companhias.
Quando eu ouvi aquilo, confesso que até hoje ainda estou em pânico, porque eu tento passar para o meu filho todos os valores éticos e morais que foram passados pela minha família. Não roubar, não matar, não ludibriar, não enganar, ser uma pessoa honesta, ser correto, não ter duas palavras, estudar, cuidar do corpo, da alma, da mente. Se vê uma pessoa em situação de perigo, ajudar, trabalhar, né? Se aplicar, poupar dinheiro, tomar muito cuidado com as drogas, tentar selecionar melhor as companhias, calar-se, não entrar em discussões, essas coisas que nós pais fazemos e que é um trabalho de repetição. Você está sempre ali a falar as mesmas coisas. Hoje eu olho para trás e vejo que eu sou uma cópia da minha mãe e do meu pai. Mas hoje vamos falar só da relação de pai, homem, com filho, homem. E aí, como é que você consegue fazer isso tudo se você não está lá? É difícil, não é? Sabe quando seu filho te vê fazendo a barba e ele chega lá e coloca o creme da barba também, quer fazer a barba, e ele nem 10 anos ainda tem? Sabe quando você está conduzindo e o seu filho também quer conduzir o carro, você pega ele, põe no colo e dá o volante do carro para ele? Coisas de homens. Sabe quando você dá aquele peido mal cheiroso e ele também quer dar? Quando você vai jogar futebol, quando você vai fazer um desporto de luta, tudo coisa de homem. Quando você já está com a barriga cheia e ainda continua comendo, parecendo que quem come mais é mais homem. Quando você vai fazer musculação e quer levantar muito peso, mais peso do que aquilo que você sabe que aguenta. Tudo isso faz parte do nosso universo masculino. E você, sem a sua presença, não vai conseguir incutir isso. E o seu filho, quer você queira ou não, ele vai procurar isso em algum lugar. E aí é que mora o perigo. Aí é que pode começar os problemas. Eu me lembro muito bem daquele filme do Rei Leão, que o Simba, o pai dele, morre e ele foge porque o tio, que quer ficar com o trono, disse: vai embora porque todos vão achar que a culpa é sua. E ele encontra 2 animais que a priori ficam com medo que ele o devore, porque ele é leão, é carnívoro, mas entendem que ele é um leão bebê e que ele ainda não tem personalidade, ele não sabe quem ele é. E fazem com que o leão se torne vegetariano. E o leão só come folhas, larvas e essas coisas todas. Até o dia que uma manada de leão, que ele encontra com a sua manada de leão, e dizem para ele: você não é vegetariano, é impossível, você é um leão. Leão é carnívoro. Você é o rei das selvas. Seu pai morreu, você era o príncipe e agora tem que ser rei. Ele nem rugir sabia. Nem rugir sabia. Por quê? Porque ele foi criado no meio de animais que não eram da mesma família dele, não é? Então, nesse momento, veio de dentro dele, lá de dentro, o rugido, a vontade de comer carne e o ser o que ele sempre deveria ter sido. Então, para você, pai, que se separou, que não está mais com a sua família, que não está mais com o seu filho, um conselho, uma dica que eu dou: faça um esforço sobre-humano para estar mais perto do seu filho. Se você não quiser que o seu filho, em vez de carnívoro, vire vegetariano. Beijo para vocês, até a próxima.